Amém. A paz do Senhor Jesus, amados, que Deus venha abençoar grandemente o seu lar e a sua família neste momento em que você entra em contato com este vídeo, com esta mensagem de Deus para as nossas vidas. Mais uma vez, estamos aqui dentro do plano de 90 dias, buscando a palavra do Senhor, buscando o entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Esta é a 4ª semana e nesta semana, após oração sincera e revelação do Espírito, recebemos a direção da palavra em Esdras, capítulo de número 3. Ali nós vamos falar sobre a restauração do altar. O altar foi o primeiro passo para a restauração do povo, antes do templo, antes das muralhas, e assim também Deus está nos chamando a reconstruir as nossas muralhas, os nossos templos, mas antes de tudo os nossos altares pessoais e familiares diante dele. Amém, queridos? Nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Esdras, no capítulo de número 3, a partir do verso 1, que diz desta maneira: E quando o 7º mês havia chegado, e os filhos de Israel estavam nas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então puseram-se de pé Jeshua, o filho de Josadaque, e os seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, o filho de Sealtiel, e os seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecer sobre ele ofertas queimadas, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E eles puseram o altar sobre as suas bases, porquanto o temor estava sobre eles por causa dos povos daqueles países. E ofereceram sobre eles ofertas queimadas ao Senhor, a saber, ofertas queimadas da manhã e do anoitecer. Amém? Esta palavra de Esdras, capítulo 3, ela vem nos mostrar qual foi a prioridade do povo ao chegar em Jerusalém. Nós sabemos pela história que o rei Ciro determinou, recebendo esta mensagem diretamente do Deus vivo, que o povo de Israel se reunisse e voltassem a Jerusalém para reedificar a cidade, reconstruir os muros e reconstruir o templo do Senhor. Deus mandou que ele provisse esse povo de todos os recursos necessários para que eles pudessem voltar a Jerusalém e fazer ali a obra de Deus, a reconstrução da cidade santa. E quando Esdras vai com o povo até Jerusalém, ali eles chegam e encontram a cidade destruída, eles encontram o templo abaixo, e a muralha estava também quebrada, destruída. Mas a primeira coisa que aquele povo achou por bem e necessário fazer, diante do temor que eles estavam sobre aquele povo que ali estavam vivendo, os inimigos de Deus, os inimigos de Israel. E eles, por temer por suas vidas, eles decidiram, e foi a melhor decisão que eles tiveram, reconstruir o altar do Senhor. O altar estava no chão. E eles resolveram que eles precisavam reconstruir o altar, colocá-lo de pé e oferecer o sacrifício ao Senhor antes de qualquer outra coisa. Esdras, ele, juntamente com aqueles que foram de volta a Jerusalém, deram prioridade a levantar o altar. Mesmo com medo, eles firmaram o altar do Senhor e ofereceram sacrifícios conforme a lei de Moisés. Nossas escolhas, amados, nossas escolhas diante do Senhor. Muitas vezes nós nos perdemos, nós buscamos as coisas seculares, aquilo que é próprio de nossa vida, da nossa carne, e nos esquecemos de Deus.
deixamos o Senhor para segundo plano quando nos lembramos dele. Mas esta palavra de Esdras vem nos lembrar que o Senhor em primeiro lugar. Lembra? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eles temiam pela sua vida, é certo, mas eles, ao invés de se preocuparem com erguer a muralha, proteger a cidade, eles primeiro foram fazer o seu sacrifício ao Senhor, sacrificando o holocausto, como era próprio da lei do Senhor naquela época, a lei que foi entregue a Moisés. E nós temos outros altares da palavra de Deus que foram erguidos, que foram colocados diante de Deus em sacrifício de si mesmo. Muitos exemplos nós temos na Bíblia, mas eu quero citar alguns para você. O próximo exemplo que eu quero te dar é de um homem que foi chamado por Deus em primeiro lugar e recebeu uma promessa grande, maravilhosa da boca do Senhor. E quando ele estava de posse dessa promessa, quando ele achava que aquilo que ele mais desejou na vida, aquilo que ele mais queria, estava de posse da sua bênção, o Senhor vem e diz algo para ele que, se fosse para mim e para você, nos chocaria e talvez até a gente dissesse não para o Senhor. Porque qual de nós faria o que este homem fez? Está escrito em Gênesis, no capítulo de número 22, esta palavra. E aconteceu depois destas coisas que Deus provou a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E Deus disse: Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão levantou-se cedo de manhã e selou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada, e se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então, no terceiro dia, Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus servos: Ficai aqui com o jumento, e eu e o menino vamos adiante para adorar e voltaremos logo. E Abraão pegou a lenha da oferta queimada e a colocou sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo em sua mão e uma faca, e foram os 2 juntos. E Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Aqui estou, meu filho. E ele disse: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? E Abraão disse: Meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para a oferta queimada. Então foram os 2 juntos. E eles chegaram ao lugar de que Deus lhe dissera. E Abraão construiu ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs no altar sobre a lenha. E Abraão estendeu a sua mão e tomou a faca para imolar seu filho. E o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Aqui estou. E ele disse: Não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negaste a mim teu filho, teu único filho. E Abraão levantou seus olhos e olhou, e eis detrás dele um carneiro, e preso pelos chifres em um arbusto. E Abraão foi e tomou o carneiro e o ofereceu como oferta queimada no lugar do seu filho. E Abraão chamou o nome daquele lugar Jeová Jirê, como se diz até este dia:
no monte do Senhor ele será visto. Glória a Deus. É uma palavra que deixa a muitos de boca aberta. Como um pai leva o seu filho com a intenção de o sacrificar. Mas nós temos um Deus fiel, queridos. Um Deus que jamais pediria algo assim para um pai, para uma mãe. E nós sabemos, queridos, que Abraão foi pela mesma fé que o fez sair da sua cidade de Ur e ir de encontro com uma terra que ele jamais ouviu falar, que ele não sabia onde estava, não conhecia, mas pela fé ele foi em obediência a Deus, fazendo a vontade do Senhor. E assim Deus o fez também chegar diante deste altar. Ele subiu ao monte com Isaque, a sua fé obediente, mesmo sem compreender. Mas ali Deus proveu o cordeiro. Glória seja dada ao nome do Senhor por isso. Quantos de nós está disposto, amado, a sacrificar o seu maior bem? Quantos de nós está disposto a oferecer a Deus o seu melhor? Glória seja dada ao nome do Senhor. Pense nisso, queridos. Pense nisso. Deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus mover as águas no seu coração, para que você possa se tornar este servo obediente, cuja fé alcança o melhor de Deus, alcança os projetos de Deus e não os nossos próprios. Que nós tenhamos fé, força e confiança em crer que Deus está trabalhando, está agindo nas nossas vidas, queridos. Vamos a uma outra palavra que Deus nos traz neste contexto da restauração do altar. Nós temos um homem cujo coração também ficou aflito diante das dificuldades que estavam por vir, cujo coração ficou aflito diante das lutas que ele estava prestes a enfrentar por causa da palavra de Deus, da vontade de Deus. Este homem, a sua história está contada no livro de Reis. E em determinada passagem no livro de 1 Reis, no capítulo de número 18, do verso 30 a seguir, nós vamos encontrar esta palavra que foi entregue nas mãos de Elias. E Elias disse a todo o povo: cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele, e ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras ele edificou um altar no nome do Senhor, e fez uma trincheira ao redor do altar, grande o suficiente para conter 2 medidas de semente. E ele colocou a lenha em ordem, e cortou o novilho em pedaços, e o colocou sobre a lenha, e disse: enchei 4 barricas de água, e derramai-a em cima do sacrifício queimado e sobre a lenha. Aleluia. E ele disse: fazei-o pela segunda vez. E eles o fizeram pela segunda vez. E ele disse: fazei-o pela terceira vez. E eles o fizeram pela terceira vez. E a água escorreu ao redor do altar, e ele também encheu a trincheira de água. E sucedeu, na hora da oferta do sacrifício da tarde, que Elias, o profeta, aproximou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que seja conhecido neste dia que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que tenho feito todas estas coisas mediante a tua palavra. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me, para que este povo possa saber que tu és o Senhor Deus, e que tu tens feito se volver novamente o seu coração. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício queimado, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. E quando todo o povo viu isto,
eles caíram sobre as suas faces e disseram: o Senhor, Ele é o Deus, o Senhor, Ele é o Deus forte, o Deus fiel, o Deus verdadeiro, Deus de Israel que tem nas mãos o poder, o controle de todas as coisas. E assim, quando Elias vai até o Monte Carmelo confrontar Acabe e os seus profetas, eles não conseguiram, os profetas de Baal e de Azera não conseguiram fazer com que o fogo descesse sobre os seus altares. Mas quando Elias invocou o nome do Senhor, o fogo desceu do céu e consumiu todo aquele holocausto e até mesmo toda aquela água que havia sido lançada ali, mostrando que só há um Deus fiel e verdadeiro, o Deus eterno, Senhor dos senhores, o Deus Jeová. E ele ali provou diante de todos que Deus é vivo e que ele atende às nossas orações. E que é ele que tem o controle nas mãos de todas as coisas. E assim, o altar foi restaurado diante de todo o povo. Deus respondeu com fogo. O povo se voltou novamente ao Senhor e se estabeleceu novamente a ordem naquele momento em Israel, porque Jezabel e Acabe estavam destruindo com todos os monumentos que foram erguidos ao Senhor, tudo que o povo já havia colocado em nome do Senhor, eles estavam derrubando, estavam destruindo, inclusive o altar do Senhor. Mas Elias recolocou o altar de pé diante de Deus e Deus mostrou que era com ele. Amém, queridos? Que nós possamos colocar o nosso altar de pé em todo momento, que nós não venhamos a deixar que as lutas, as dificuldades, as assolações, o confronto do inimigo sobre nossas vidas venha nos tirar a fé, a confiança de que Deus está conosco e está nos guardando em todo o tempo. Confia no Senhor, crê que Ele é Deus sobre a sua vida e tenha certeza de que tudo está no controle dele e todas as coisas irão suceder, acontecer na sua vida conforme a vontade do Senhor. Não tema o inimigo, não tema, porque Deus é maior e Deus está cuidando de nós. Amém, queridos? Há um outro altar ao qual eu quero falar com você. Um outro altar de um homem que lutou também diante do inimigo com restrições. Ele temia pela sua vida, ele temia pela sua família. Foi um homem que Deus chamou para que fizesse a diferença no meio do seu povo. E assim ele ouviu a voz do Senhor e ele se ergueu, ele se levantou para fazer a vontade de Deus. Esta palavra se encontra no livro de Juízes, no capítulo de número 6, no verso de número 24. Vamos ler a palavra do Senhor e ver o que ela traz ao nosso coração. Diz assim, Juízes, capítulo de número 6, verso 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e o chamou de Jeová Shalom. E até este dia ainda está em Ofra dos Abiesritas. Assim está escrito na palavra do Senhor. Gideão foi um homem que temia os inimigos porque só haviam assolações, haviam investidas dos inimigos sobre as suas terras, sobre as suas plantações, levavam todos os seus alimentos e o que eles não levavam, eles ateavam fogo e destruíam tudo. E certo momento, Gideão estava ali no lagar, né, escondidos, para que o inimigo não visse e não levasse o que lhe pertencia, a sua colheita. E neste momento o anjo do Senhor vem a ele e o chama para a batalha. Ele disse para o anjo que quem era ele? Ele era o menor
da casa, né? De todas as famílias da sua tribo, ele era o mais humilde, o mais pobre, o que não tinha nada. Quem era ele para Deus estar o chamando naquele momento? Mas Deus mostrou a ele que ele usa os menores, ele usa os pequenos. E ele provou a Deus. Por 2 vezes ele provou ao Senhor e o Senhor correspondeu àquilo que ele colocou ali diante dele. E Deus foi com ele na batalha. E lá naquela batalha, Deus, com apenas 300 homens, destruiu todo o exército do inimigo, mostrando que ele é Deus e que ele está na direção, está na frente, cuidando, zelando, e não há inimigo que possa com aquele que teme ao Senhor, com aquele que entrega a sua vida para o Senhor. Deus guardou Gideão e toda a nação, e o inimigo foi destruído. Mas Gideão edificou ali um altar ao Senhor, mostrando que o altar, estando de pé, a proteção de Deus está sobre os seus filhos. Amém, queridos? Cuide do teu altar. Cuide do teu altar para que você não esteja à mercê do inimigo, mas para que você esteja sempre guardado debaixo da potente mão do Senhor, que nos guarda e nos guia pelo caminho. Em nome de Jesus, não se deixe levar pelas dificuldades, mas creia sempre que elas vêm para que a gente possa crescer, para que a gente possa ser fortalecido e que a gente possa fazer sempre conforme a vontade do Senhor. Gideão teve um encontro com Deus em meio ao medo. Deus confirmou os seus sinais e ele edificou um altar e o chamou: o Senhor é paz. Amém? Deus abençoe, que Deus fortaleça sempre mais o seu lar, a sua família, que você possa ter sempre essa confiança em Deus, no Senhor. E há um altar, queridos, um altar que nos envergonha, um altar que nos deixa entristecidos, porque nem todos os altares que foram erguidos para a glória de Deus, mas muitos deles foram erguidos para a glória do homem, para que o homem se exaltasse. Em 1 Reis, também no capítulo de número 12, no verso de número 28 a seguir, desta maneira. Aleluia. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: é demais para vós subirdes a Jerusalém? Eis aqui os teus deuses, ó Israel, os quais te tiraram da terra do Egito. E ele pôs um em Betel e o outro ele pôs em Dan. E isso se tornou um pecado, pois o povo foi adorar diante de um, a saber, em Dan. E ele fez uma casa dos lugares altos, e fez sacerdotes dos menores dentre o povo, os quais não eram dos filhos de Levi. E Jeroboão ordenou uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, semelhante à festa que existe em Judá. E ele ofereceu sobre o altar. Assim fez em Betel, sacrificando os novilhos que ele havia feito. E pôs em Betel o sacerdote dos lugares altos, os quais ele havia feito. Assim ele ofereceu sobre o altar que havia feito em Betel no 15º dia do 8º mês, a saber, no mês que ele havia imaginado no seu próprio coração. E ordenou uma festa para os filhos de Israel e ofereceu sobre o altar e queimou incenso. Misericordioso é Deus. Jeroboão estava foragido no Egito, quando Roboão assume o reino de Judá. E então ele retorna e ele volta e vai diante do rei Roboão de Judá e pede a ele que seja um pouco mais maleável com o povo de Israel, ao qual ele estava como rei. Só que Roboão
não ouviu a sua fala. E Roboão disse que se o seu pai tinha sido duro com eles, que ele iria com maior peso, que o dedo mindinho dele iria pesar mais do que toda a força do seu pai. E assim Jeroboão volta para Samaria, ele volta para o seu reino e ele procura uma maneira de se proteger. Ele procura uma maneira de se resguardar e uma maneira de permanecer no trono, porque ele temia que o povo fosse até Jerusalém para sacrificar. E ele pega e ele diz: se o povo for a Jerusalém, eles vão se entregar novamente para o rei. E é capaz deles quererem me matar. E assim ele decide colocar em Betel e em Dan um novilho de ouro. E ele disse ao povo que aquele era o Deus que os tirara do Egito. E manda que eles permaneçam ali para adorar aqueles novilhos, ao invés de ir até Jerusalém e levar o seu sacrifício no templo. Porque a viagem era demasiado sacrificante e ali eles iriam fazer também a obra diante do Senhor. Somente que ele coloca o povo para adorar dois deuses estranhos, dois novilhos que ele mesmo mandara fazer com as suas mãos. E ele coloca diante do povo um altar falso, um altar frágil, que não podia corresponder às necessidades do povo, que não falaria ao coração do povo, mas manteria o povo debaixo das suas próprias mãos. Altar criado fora da vontade de Deus. Idolatria gerou juízo e confusão. Tentou imitar o altar de Jerusalém, sem unção, sem direção. Quantas vezes nós não erguemos os nossos próprios altares, fazendo coisas que para nós é o melhor, fazendo coisas que para nós é a solução, mas sabendo que para Deus é abominação, que Deus não aceita, que Deus não aprova, mas muitas vezes insistimos em fazer, em agir da mesma maneira, e agindo como Jeroboão, contrariando a vontade de Deus. Este altar deve ficar no chão. Esse altar não deve ser erguido, porque é altar de imundície, é altar de abominação que não agrada a Deus. Nós temos que fazer sempre conforme a vontade do Senhor. Se o nosso sacrifício é perante Deus, que nós o coloquemos perante Deus, porque não há mais ninguém. Não há outro que possa nos ajudar e nos fazer encontrar o caminho, se não for este Deus, se não for este Senhor. Então olhe para o alto, olhe para o sacrifício da cruz, olhe para a sua palavra e venha entregar o seu sacrifício diante daquele que é digno e fiel para com todos nós. Amém, amados? Que Deus venha nos dar sabedoria para que nós possamos, em todo o tempo, fazer de maneira correta diante dele. Há ainda um outro altar, que é o altar vergonhoso, que é um altar triste, que é um altar de desânimo, mas que nós precisamos comentar sobre ele, porque é o altar que fez com que muitos de todos nós sofrêssemos e ainda sofremos por conta daquilo que foi feito de errado nos primórdios dos tempos e que somente através do sacrifício da cruz nós fomos libertados. Nós temos aqui a palavra de Deus em Gênesis 4, do verso 3 ao 5, que diz assim: E no passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta,
Mas por Caim e por sua oferta ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado e o seu semblante caiu. E o Senhor disse a Caim: Por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? Se tu fazes bem, não serás aceito, e se não fazes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo dele, e tu deves governar sobre ele. E Caim falou com Abel, seu irmão, e aconteceu que, quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o assassinou. Misericordioso é Deus. Deus conhece o meu e o teu coração, queridos. Ele sabe de todas as coisas. Não tem como nós enganarmos ao Senhor. Não tem como nós fingirmos diante de Deus. Porque Ele é sabedor de tudo. Ele conhece o meu caminhar, o seu caminhar. Ele sabe do nosso ir e do nosso vir. Tem nas mãos o controle de tudo. Ele nos deu liberdade, amados. Liberdade, o livre-arbítrio para tomarmos as nossas próprias decisões. Ele não nos obriga, porque senão ele seria o mesmo Deus que o nosso inimigo prega. Aquele Deus tirano, aquele Deus que nos obriga. Mas ele não é assim. Ele nos deu o livre-arbítrio. E Caim usou de sua liberdade e agiu mal diante do Senhor. O seu altar foi altar de negação. Ele ofereceu um sacrifício a Deus que não era verdadeiro, não era fiel ao Senhor. Contra aquilo que o seu irmão fez, ele se levantou e ele matou Abel, seu irmão, por ciúmes, por inveja. Meu Deus, não deixe que estes sentimentos tomem conta da sua vida, do seu coração. Não deixe que estes sentimentos te coloquem contra aqueles que estão à sua volta. Confia em Deus, creia no Senhor, faça o seu melhor para Deus, porque Deus é fiel para te abençoar. Ele é fiel para te honrar, queridos. Permaneça firme no propósito de Deus. Cada um de nós tem uma trajetória e Ele está conosco em todas elas. Confia no Senhor, queridos. Confia no Senhor, porque de maneira contrária, nós estamos fadados a um fim terrível. Uma oferta qualquer e sem coração foi a oferta de Caim. Deus não se agradou. Isso gerou inveja, assassinato, maldição no caminho dele. Que Deus nos livre, que Deus nos ajude a prosseguir. Misericórdia. É o que eu clamo a Deus. Misericórdia. E há um altar, amados. Um altar único. Um altar que não há como ninguém contestar. Um altar que é o altar eterno. O altar perfeito para todo sempre. E este altar, ele se encontra no livro de Hebreus, no capítulo de número 13. Vamos ler do verso 10 a seguir, onde diz assim: Nós temos um altar onde não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido ao santuário pelo sumo sacerdote em razão do pecado, são queimados fora do campo. E por isso também Jesus, para santificar o povo com seu próprio sangue, sofreu fora do portão. Saiamos, pois, ao seu encontro fora do campo, levando a sua desonra. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Por ele, portanto, ofereçamos sacrifício de louvor a Deus continuamente. Isto é, o fruto dos nossos lábios, dando graças ao seu nome. E não vos esqueçais de fazer o bem e da solidariedade, porque de tais sacrifícios Deus muito se agrada. Obedecei àqueles que vos governam e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que deverão prestar conta delas, para que o façam com alegria e não com pesar, porque isso vos seria inútil. Glória a Deus, é o sacrifício maior.
não há outro. Ele entregou a sua vida. Deus deu o seu Filho para morrer por nós naquela cruz. E ele derramou o seu sangue por amor de nós. Nada receberia em troca, antes ele perdeu. Se esvaziou de tudo, da tua honra, da tua glória. Ele se esvaziou para se fazer homem como eu e você, carnal, e sofreu as dores neste mundo, provando naquela cruz que Deus é o nosso Senhor e Salvador. É Ele, Jesus. Somente através dele nós receberemos a nossa paz, a nossa salvação. Quando fala de Jesus, são palavras que não correspondem ao que realmente aconteceu naquela cruz. Jesus, nós temos que crer, confiar, sentir na nossa alma, no nosso coração. Um Deus maravilhoso que entregou como homem a sua vida na cruz, passou por dores e sofrimentos, mas foi até o fim para honrar a sua palavra, para honrar a sua obediência a Deus. Não há nada mais agradável nesta vida do que sentir isso, reconhecer que esse Senhor é o nosso Deus fiel e verdadeiro e que Ele nos aguarda naquele último dia para estarmos com Ele, para fazermos ao lado dele o nosso louvor eterno, a nossa adoração eterna. Que o Senhor te guarde, te fortaleça, te dê graça para que você em todo o tempo possa crer e confiar na sua palavra. Cristo é o altar definitivo. Sacrifício completo, perfeito e único. Por meio dele temos acesso ao Pai. Somente por meio dele temos acesso ao Pai. Por isso, confie sempre no Senhor Jesus, porque Ele é merecedor de toda honra, toda glória e de todo louvor, tendo feito o sacrifício de cruz, entregando a sua vida, derramando o seu sangue para que nós tivéssemos vida. Qual altar está de pé na tua vida hoje? Eu te pergunto. O altar precisa ser prioridade antes do templo, da bênção, do projeto. Reconstrua o altar da tua casa, da tua fé, da tua vida íntima com Deus. Deus não se manifesta onde não há altar verdadeiro. Em Jesus temos o altar perfeito e por ele somos aceitos. O altar é onde o céu toca a terra, queridos. Nesta semana, que vidas sejam impactadas, altares sejam restaurados e o fogo de Deus venha sobre o sacrifício sincero. Que todos nós tenhamos confiança nesse Deus e consciência de que sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Há muitos que esbravejam, há muitos que se elevam, mas a palavra de Deus diz que ele se levanta para cair, porque ele já é derrotado. O inimigo das nossas almas já é um derrotado. Não há avivamento sem altar, e não há altar sem entrega. Que o Senhor testifique esta palavra com frutos e confirmação para a sua glória, para a glória do Deus Altíssimo. Que Deus abençoe o seu lar, a sua família em todo o tempo. Que você seja fortalecido na graça do Pai para fazer o que é certo diante dele. Em nome do Senhor Jesus, Deus fiel, Deus poderoso. Glorificado seja o teu santo nome, Pai. Deus, eu coloco cada vida, Senhor, que entrar em contato com este vídeo, cada um que ouvir esta palavra, meu Pai, que seja edificado, Senhor, que seja, Senhor, meu Deus, para a honra e glória do teu nome, Pai. Eu nada sou, Deus, sou pequeno demais, mas a tua palavra me alcançou, a tua graça me alcançou e por isso eu prego e por isso eu oro, Pai.
Em nome do Senhor Jesus, visita cada lar e cada família. Repreende, Deus, o altar, Senhor, meu Deus, íntimo, próprio, Pai. Mas que o altar seja edificado para a tua honra e para a tua glória, Deus. E que todos possam receber as dádivas do céu, Senhor, conforme seja a sua entrega, a sua busca e a sua fé. Em nome do Senhor Jesus, derrama paz, derrama saúde, prosperidade em cada lar e em cada família. Traz paz, união, Senhor, no meio deste povo, Pai. E que tudo possa ser, meu Deus, para a glória do teu nome. Assim eu oro te pedindo e agradecendo no nome santo do Senhor Jesus. Que a graça de Deus esteja contigo, queridos. E se você recebeu esta palavra, se você foi edificado através dela, eu te peço que visite o meu canal e ali deixe o seu joinha nesta mensagem e nas demais mensagens que já estão ali. Ouça, é para a glória de Deus e para edificar a cada um de vós. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam entrar em contato com esta palavra e ser abençoado. Deixe ali também a sua inscrição, ajuda ao crescimento do meu canal e que nós possamos alcançar mais vidas através destas mensagens. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar e a sua família, para a glória de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe e um abraço a todos.